Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma etapa de nossa jornada. Esta é a disciplina Princípios Metabólicos, Nutricionais e de Treinamentos Aplicados, e é uma alegria seguir aqui com vocês nesse conhecimento. E ao longo da nossa jornada, nós vamos percorrer 6 módulos fundamentais para entender como o corpo responde aos estímulos da nutrição e do exercício físico. No módulo anterior, nós exploramos o metabolismo dos carboidratos durante a atividade física, especialmente Krav Maga. Agora, avançamos para o módulo 2, o metabolismo das proteínas durante atividades físicas. Nós vamos entender o papel das proteínas na construção muscular, no reparo tecidual, na resposta imunológica, na sinalização celular e no equilíbrio energético em contextos dos esforços físicos, tá certo? E esse é o momento para a gente ir além do básico, quebrando mitos, tirando dúvidas e aprofundando o olhar sobre as reais funções das proteínas no desempenho físico, na recuperação e na composição corporal. Então, olha só, prepara os materiais, papel, caneta, porque esse módulo vai trazer conteúdos essenciais para quem quer unir a nutrição e o treinamento com inteligência e resultado. Vamos começar? Então vamos lá, metabolismo das proteínas durante a atividade física e vamos falar aqui bem do início, qual é o papel das proteínas no nosso corpo? Existem 3 funções principais, que é a função estrutural, que é a formação e manutenção de tecidos, como os músculos, tendões, ligamentos, as proteínas. O principal papel é o de crescimento, tá? É o de crescimento. Quando vocês ouvirem falar de proteína, lembra, crescimento. É como se fossem os tijolos de uma casa, beleza? Função enzimática, quer dizer que ajuda a catalisar reações bioquímicas dentro do nosso corpo, essenciais para o metabolismo energético. E função reguladora, né? Ela participa, ela faz parte de hormônios. Então, existem hormônios proteicos e eles controlam os processos fisiológicos vitais para o nosso corpo. Então, essas são as 3 principais funções das proteínas dentro do nosso organismo. E as proteínas, elas participam de praticamente todos os processos bioquímicos, tá? Todos os processos biológicos, sendo indispensáveis para os atletas de alto rendimento, porque senão aquele atleta não vai render, não rende. Então, ela participa da estrutura, participa das funções enzimáticas e tem a função reguladora. Vamos falar agora um pouquinho sobre a renovação proteica. Síntese e degradação. Síntese é a formação de novas proteínas. Degradação é a quebra das proteínas em aminoácidos, que a proteína nada mais é, né, do que a junção de vários aminoácidos essenciais e não essenciais para o corpo. Forma a proteína. Então, ela se degrada. Quando ela se degrada, forma novamente, fica, né, as micromoléculas, os aminoácidos. E falando de síntese proteica, é um processo anabólico que utiliza os aminoácidos para construir novas proteínas. Requer energia na forma de ATP. Então, o ATP, a gente tem ele lá na mitocôndria, né? Em todo aquele processo dentro do ciclo de Krebs. Então, a partir daquela energia que eu consigo sintetizar mais proteína. Degradação proteica é um processo catabólico, quer dizer, de quebra das proteínas em aminoácidos. Libera energia, esse processo libera energia para outras funções celulares. Então, tanto a síntese como a quebra têm sua finalidade. Mas é o equilíbrio dinâmico desses 2 processos, do balanço entre a construção e a quebra, que determina o ganho ou a perda muscular. Então, varia conforme o estado nutricional e o treinamento de cada pessoa. Vamos falar agora do conceito de balanço nitrogenado. Mas, professora Nádia, por que a gente está falando todos esses termos? Eles são tão diferentes. Porque eu preciso falar, a nossa disciplina, esse módulo, ele fala do metabolismo. Então, eu vou ter que falar um pouquinho
como funcionam as proteínas dentro do corpo, para vocês entenderem por que da necessidade delas e por que tem que ser de forma balanceada, nem mais nem menos. Então vamos lá. Falando de balanço nitrogenado, né? O balanço, ó, como o nome já está dizendo, é um balanço, é a diferença entre o nitrogênio consumido, principalmente de proteínas, e o excretado, através da urina, fezes e suor. Para vocês entenderem melhor, vamos falar de balanço positivo. O que é o balanço nitrogenado positivo? É quando eu tenho mais nitrogênio retido que excretado. Então, eu tenho mais retido dentro de mim do que excretado através de fezes, suor e urina. Mas isso é importante por quê? Porque eu preciso para hipertrofiar. Então, eu preciso de nitrogênio, eu preciso que esse balanço de nitrogênio esteja positivo para meu corpo conseguir produzir, né, mais proteína, que consiga entrar nessa fase de hipertrofia e ter um bom resultado, tá? Isso indica anabolismo. Anabolismo, toda vez que eu falar, né, vocês já vão entender que indica anabolismo, indica a fabricação, né, e ganho muscular. Catabolismo, quebra. Anabolismo, formação, tá bom? Já ficasse um pouco mais claro. O balanço neutro. Balanço neutro é o equilíbrio entre saída e entrada. Indica a manutenção da massa muscular existente. Então, quando vocês ouvem alguém falar, ou até mesmo vocês, não sei se já passaram por isso, vocês, nossa, queriam muito hipertrofiar, crescer músculo, mas você, nossa, mas não tá dando certo. Eu treino e não consigo. Porque o balanço nitrogenado está neutro. Então, o tanto que você fabrica é o tanto que você excreta. O tanto que você consome da alimentação, você está excretando. Então, não cresce o músculo. O músculo só vai crescer quando houver anabolismo, quando houver ganho muscular, quando esse balanço nitrogenado for positivo. E o balanço nitrogenado só fica positivo se eu tiver uma ingestão adequada para o objetivo. Uma ingestão adequada de proteína da alimentação, né, de forma calculada direitinho, que a gente vai ver lá no final. Então, quando eu tenho essa ingestão, né, adequada para o objetivo, pronto. Então, eu vou ter um anabolismo. Ou, se o objetivo for só manter, eu vou só manter minha massa muscular e tá tudo certo. E no balanço negativo, é mais nitrogênio excretado que consumido. Indica catabolismo, perda muscular, comum em dietas restritivas, ou até mesmo doenças, como CA, que é tão acelerado o organismo, não dá tempo a reconstrução, né? Então, demanda muito catabolismo, acontece muito catabolismo proteico. Então, acontece muito perda muscular, as pessoas por isso emagrecem, né? Perda de massa. Tudo entendido até aqui? Vamos lá para a mudança do metabolismo proteico no exercício. O que acontece quando eu me exercito? Qual é a mudança que tem no meu corpo em relação ao metabolismo? Exercício de curta duração. Uso mínimo de proteína como combustível. Predominam carboidratos como forma energética. Então, isso a gente já aprendeu no metabolismo dos carboidratos, que no primeiro momento o corpo vai utilizar glicogênio, vai utilizar os carboidratos como fonte de energia. Mas não deixa de utilizar um pouquinho das proteínas como fonte energética, um pouquinho, que é 5 a 10%. Exercício de média duração. Média duração é de 20 a 1 hora. Voltando para o exercício de curta duração, que vocês podem ter ficado com dúvida em relação ao tempo, de curta duração é até 20 minutos. E de média duração vai de 20 a 60 minutos mais ou menos, para vocês terem uma ideia. E aí o exercício de média duração aumenta gradualmente a utilização proteica. Ocorre quando as reservas de glicogênio começam a diminuir. Então já começa a demandar, já começa a precisar um pouquinho mais de proteína. Já no exercício prolongado, né, que é mais de 60 minutos, eu vou precisar, né, da contribuição significativa das proteínas, até 15%. Aminoácidos de cadeia ramificada, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o BCAA, são preferencialmente oxidados. Então, eles são preferencialmente, a gente precisa primeiro deles. Vai ser muito importante a participação deles quando a gente tem um exercício prolongado, e vocês vão ver o porquê, já já.
Vou falar um pouquinho sobre as influências, né, do sexo, da idade e do tipo de treinamento, porque existe diferença entre os sexos, tá? Os homens tendem a ter maior taxa de síntese proteica, então eles tendem a produzir mais proteína, tá? Em repouso e após o exercício, devido a níveis mais elevados da testosterona. E influência da idade, qual é? Com o envelhecimento, há uma redução na capacidade de síntese proteica e maior resistência anabólica, exigindo maior ingestão proteica. Então, meu corpo tanto tem uma capacidade de produzir menos, tá? Como ele tem dificuldade também em produzir. Vou ter que precisar, demandar que venha mais proteína da alimentação. Efeito do treinamento. Qual é a influência do treinamento nesse metabolismo das proteínas? Os atletas treinados desenvolvem maior eficiência metabólica, poupando proteínas durante o exercício em competição, em comparação com os iniciantes. Durante o exercício, em comparação com iniciantes. Então, eu tenho atletas treinados que se desenvolvem, né, com maior eficiência, eles têm uma maior eficiência, o metabolismo funciona melhor de quem se exercita. Então, esses treinados, né, eles vão poupar as proteínas durante o exercício, em comparação com os iniciantes. Então, quando a gente inicia, se a gente não tiver uma alimentação adequada, a gente vai estar gastando mais proteína do que precisa. Eu vou utilizar as proteínas como fonte de energia e não o glicogênio. Eu não vou utilizar na hora certa as proteínas, eu não vou utilizar na hora certa as gorduras. Então, eu vou impedir o crescimento muscular. E aí, se esse for o objetivo daquela pessoa, ela vai se frustrar, tá? Vai achar que o treino tá errado, que o personal passou errado, que é pouco, enquanto tem muitas vezes a ver com uma alimentação equilibrada, ok? Vamos falar um pouquinho agora de proteólise, que é outro, né, acontecimento aí dentro da nossa célula, nesse metabolismo das proteínas, que é a proteólise, aumento durante exercício físico intenso. O que isso quer dizer? Que quanto mais intenso for, mais eu vou precisar de proteína. Proteólise é a quebra das proteínas em aminoácido. E esse aminoácido eu uso como fonte de energia. Mas como? Porque eu transformo. Existe um sistema que eu já falei também lá no módulo anterior dos carboidratos, que é a gliconeogênese, que é pegar as proteínas e transformar em glicose como fonte de energia. Então, isso é a proteólise. Lembra que eu falei que o corpo vai utilizar sempre o glicogênio como fonte de energia, né? Então, as proteínas vão se transformar em glicose no final das contas, né? Para vocês entenderem melhor. E a gente vai utilizar essa glicose, esse glicogênio como fonte de energia. Então, o exercício de alta intensidade ocorre microlesões musculares. E essas microlesões musculares estimulam vias proteolíticas, quer dizer, estimulam a quebra dessas proteínas. O dano tecidual é necessário para a adaptação muscular posterior. Então, eu só cresço se tiver um pouquinho ali as microlesões, que aí o corpo vai demandar, vai acionar todos os sistemas e nessa recuperação é que o músculo cresce. Fase de recuperação inicial. Continua havendo a degradação proteica elevada, que é um período crítico para fornecimento de aminoácidos via a alimentação. Depois que eu vou para a fase dessa recuperação inicial, eu vou precisar muito chegar lá com as proteínas através da minha alimentação. Recuperação avançada. Síntese proteica supera a proteólise. Então, eu já começo a produzir mais, depois que eu passo para um período maior da recuperação, que é após 30 minutos. Meu corpo ele já vai sintetizar as proteínas, onde vai superar a quebra já, resultando numa supercompensação. Ocorre aí o ganho de força e a hipertrofia. E o overtraining, que significa sem recuperação adequada, a proteólise permanece elevada. Resulta em perda muscular e queda no desempenho atlético. Então, o overtraining ele é muito prejudicial, porque é o excesso de atividade física, mas sem dar tempo para o corpo se recuperar, sem dar tempo para o corpo para você dormir, né? Por
pessoas que não se alimentam direito, uma alimentação inadequada, tudo isso faz. Então, eu tenho um excesso de atividade física, mas eu não tenho uma boa recuperação e uma boa alimentação. Isso causa o overtraining, que é muito prejudicial ao desempenho dos atletas, tá? Tem que dar descanso para o corpo, tem que dar alimentação balanceada. Vamos falar agora sobre os usos dos aminoácidos como fonte de energia. Olha aqui como eu falei, a gliconeogênese acontecendo, né, lá no fígado. Então, a gliconeogênese hepática, processo metabólico onde o fígado converte os aminoácidos em glicose para manter os níveis sanguíneos adequados durante exercícios prolongados. E aí eu vou utilizar ele como fonte de energia. A primeira coisa que acontece dentro do nosso corpo é que ele vai captar aminoácidos do sangue. O fígado capta esses aminoácidos da circulação, principalmente a alanina e a glutamina, que são liberados pelo músculo. Beleza? Captou? Agora eu vou desaminar, que é a remoção do grupo amina, gerando amônia, que entrará no ciclo da ureia para a eliminação. Então, eu vou desaminar, com isso o meu corpo vai gerar amônia, que é tóxico para o corpo, por isso vai ter que entrar no ciclo da ureia essa amônia para poder eu conseguir eliminar do nosso organismo e não nos intoxicar. Depois, eu vou fazer a conversão em glicose, que aí é onde o corpo vai pegar aqui a glicose e usar como fonte de energia para o treino. O esqueleto carbônico restante é convertido em glicose, que é liberada na corrente sanguínea. Então, assim, são nomes estranhos, né? Vocês podem estar ouvindo aí pela primeira vez, mas vocês veem que não tem nada demais, né? Não precisa se preocupar também de decorar tudo, é importantíssimo. Não, mas vocês saberem como é que as coisas acontecem, não é interessante? Né? Saber assim, nossa, eu pensava que o corpo usava as proteínas para dar energia. Nossa, eu achava... Não... Ocorre aí agora, vocês estão sabendo, ocorre um metabolismo ali para que ocorra uma transformação dos aminoácidos, né, para glicose. Isso tem nome, tem uma via onde ocorre isso. Então, primeiro o corpo capta, depois desamina, depois converte em glicose. Olha só que interessante. Então, não precisa se preocupar tanto com os nomes, mas que esses processos existem. E é assim que a gente consegue ter energia, né, no nosso corpo. O ciclo da ureia e a eliminação do nitrogênio. Como é que ocorre? Primeiro há uma degradação proteica, que é a quebra das proteínas, onde vai liberar os aminoácidos, tá? E aí essa liberação desses aminoácidos vai resultar no catabolismo, que vai gerar amônia, como já foi falado, que é altamente tóxica para o corpo. Depois vai passar pelo processo hepático, onde o fígado converte essa amônia em ureia, através do ciclo da ureia. E nisso há uma série de reações. Depois vai passar para o fígado. Então, a ureia é transportada pelo sangue até os rins, onde ela é filtrada e eliminada pela urina completamente, completando o ciclo da ureia. E também eu posso eliminar através do suor. Então, durante os exercícios intensos, pequenas quantidades de nitrogênio também são eliminadas pelo suor. Especialmente aí, né, tem uma demanda muito grande aí no Krav Maga, tá? Então, o que eu preciso saber é que eu consigo todo esse processo de transformação dos aminoácidos em glicose, vai gerar amônia. Essa amônia o corpo vai expulsar através do ciclo da ureia, ok? O exercício prolongado e o metabolismo proteico. Após 2 horas de exercício, a combinação proteica, a contribuição proteica, ela é maior, bem maior, demanda muito mais proteína do nosso corpo, tá? Então, após 2 horas de exercício, a contribuição proteica para a geração de energia aumenta significativamente e a depressão de glicogênio é o principal gatilho. Então, na hora que o corpo percebe, eita, diminuiu o glicogênio, não tenho mais, o que eu vou fazer? Vou aqui para a gliconeogênese. Vou fabricar mais glicose através das proteínas. Após 2 horas, porque antes dessas 2 horas, lembra que ainda tem as gorduras que o corpo vai precisar também? Que eu mencionei um pouquinho lá na aula de carboidratos? Pois é, então aqui eu já estou falando das proteínas, que a gente requer mais quantidade após 2 horas de treino. Porque antes dela, eu já estou também utilizando as gorduras como fonte energética.
Adaptações de longo prazo ao treinamento. Olha só, quando eu tenho já um treinamento que ele já faz parte da minha vida, já faz parte dos meus hábitos, então o corpo ele vai sofrer adaptações a longo prazo. Por isso é muito importante a gente treinar sempre, sabe? Treinar sempre, como se fosse um remédio. Tanto o esporte que vocês aí escolheram, como um outro, como musculação, mas é muito importante a gente se exercitar para que o corpo faça esses ajustes, essas adaptações, e com isso a gente obtenha grandes resultados, para que a gente mantenha a nossa massa magra ou até ganhe mais massa magra, porque isso é saudável para o nosso corpo, principalmente, né, após 30 anos, 40 anos. Então, quem puder já começar desde cedo a trabalhar esses fatores, então vai ser ótimo para o corpo, porque ele vai se adaptar e vai melhorar a imunidade também, fazendo com que vocês vivam mais, com mais tempo, mas com mais saúde. E aí, ele se adapta, tem essa adaptação da seguinte forma: uma economia metabólica acontece, tá? No treinamento aeróbio, regularmente, aumenta a capacidade de usar as gorduras como combustível, poupando tanto o glicogênio quanto as proteínas musculares. Então, o corpo vai se adaptar, vai se ajustar. Então, em pessoas que têm sempre esse treinamento, sempre esse exercício, o corpo ele vai requerer uma outra via como fonte de energia. Ele já nem quer mais preferencialmente os carboidratos, ele já tem a tendência para utilizar ali as gorduras, ele já aprendeu esse caminho, entenderam? Ocorre também adaptações genéticas, expressão gênica modificada aumenta a síntese das proteínas mitocondriais e enzimas oxidativas, melhorando a eficiência energética. Então, a gente produz bem melhor, uma demanda mais adequada, assertiva, uma quantidade boa de proteínas, né? O corpo também já sabe esse mecanismo de maneira mais adaptada. Ele já entendeu que o corpo, ele já tem a pessoa já tem o hábito do treinamento, então o corpo ele também já tem o hábito da síntese proteica nos momentos certos. Capacidade de reparo, então melhora demais a capacidade de reparo. A pessoa repara os tecidos, essas microlesões, de maneira muito mais eficiente, muito mais rápida. Vamos falar um pouco do efeito do overtraining e recuperação inadequada. O que acontece no nosso corpo? Ocorre um estresse crônico, gente. O treino excessivo, sem a recuperação devida, eleva o cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá? E esse hormônio, ele é muito catabólico, ele degrada as proteínas musculares. Então, o corpo, ele já vai necessitar dessa quebra, ok, né, como fonte de energia, só que se você viver nesse estresse, né, você não tem recuperação boa, você não se alimenta bem, o hormônio vai lá para cima e vai demandar mais proteínas quebradas. Se eu tenho mais, imagina, olha como foi importante a gente saber bem, que vai ser importante vocês terem noção do que eu falei, do ciclo, né, da ureia, daqueles outros sistemas acontecendo. Se eu vou fazer mais catabolismo proteico, eu vou gerar mais amônia. Como é que o meus rins vai dar conta de tanta amônia para excretar? Então eu vou estar sobrecarregando meus rins. Então por isso que às vezes a gente fala, olha, não pode comer carne demais, não pode comer proteína demais. Aí vocês agora já estão entendendo por quê. Quais são os mecanismos que acontecem, os motivos reais disso. Ocorre também, no efeito do overtraining e recuperação não adequada, ocorre também a supressão imunológica. O sistema de defesa vai lá para baixo. A sua imunidade desce, cai. Você pode adquirir uma doença com mais facilidade e até mesmo fabricar uma doença, tá? Então, as proteínas destinadas à imunidade, elas ficam comprometidas. E aí você fica mais suscetível a alguma infecção. Perda muscular também. Né? A proteólise supera a síntese. Então, se eu tenho mais quebra do que formação de proteína, então eu vou perder massa. Então, resulta na diminuição de força com isso, a potência e desempenho em técnicas de Krav Maga. Tá? Por isso, a recuperação adequada é tão importante quanto o treino. Priorize sono de qualidade, nutrição adequada para prevenir o overtraining. Tá certo? Acho que deu para ficar bem claro, né? Mas qualquer dúvida, podem perguntar, podem deixar lá na faculdade, mandar para o coordenador, que terei o maior prazer de respondê-los. Agora vamos falar um pouquinho da relevância nutricional para praticantes de Krav Maga.
De alta intensidade. Por que é importante? Porque os treinos de Krav Maga combinam explosão, força, resistência, vocês sabem bem disso. Exige, por isso, grande demanda energética e elevada taxa de renovação proteica. Então, a gente precisa estar ali equilibrado essas proteínas, senão vocês não vão conseguir, né, ter força, ter resistência para todo esse treino. E os instrutores, às vezes, eles podem pegar uma aula de manhã, uma aula de tarde, ou 2 turmas, 3 turmas. Imaginem só, se a dieta não estiver adequada, e se ele mesmo não estiver fazendo seus treinos adequados para aguentar todo esse rojão, reparação tecidual, né? Então, a nutrição, ela entra aqui nesse suporte também de reparar os tecidos. Então, as técnicas de impacto causam microtraumas musculares. E aí, as proteínas fornecem aminoácidos essenciais para o reparo e para a adaptação. E na prevenção de lesões. Então, previne as lesões, porque os tecidos bem nutridos são mais resistentes. Os tendões ficam mais resistentes, né? Então, isso diminui essas lesões. Os ligamentos também ficam mais resistentes. Agora, vamos aqui para recomendação de ingestão de proteínas, que eu acho que vocês estão curiosos para saber. Sim, professor, mas o que é que eu preciso? O que é essa quantidade ideal? O que eu tenho que consumir? Olha só, existe uma diferença. Pessoas sedentárias, né, a ingestão é de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Então, a ingestão diária mínima é essa recomendada. Já em pessoas que têm uma atividade física moderada, recomenda-se, né, para praticantes, por exemplo, recreativos, que só têm o Krav Maga como hobby, os alunos, com treino de 2 a 3 vezes por semana. Então, a gente recomenda 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Já os atletas mais intensos, indicado para praticantes avançados, com treinos frequentes e intensos, visando a recuperação e o desenvolvimento muscular, a gente recomenda 1,6 gramas por quilo de peso. E os de alto rendimento, 2 gramas por quilo de peso, tá? A distribuição ao longo do dia é tão importante quanto a quantidade total. Vejam só. Então, não é consumir todo no pré-treino, nem no pós-treino. É você consumir ao longo do dia. A proteína que você consumir no café da manhã vai servir, a que você consumiu no lanche da manhã vai servir, tá? Então, é a quantidade total do dia inteiro. Recomenda-se de 20 a 40 gramas de proteína por refeição, dividida em 4 a 6 refeições diárias. Então, vocês podem fazer café da manhã, 6 refeições, inclui as 3 principais, café da manhã, almoço e jantar, com 2 lanches, né? Então, a recomendação é de 4 a 6. 4 a 6 significa as 3 mais um lanche, ou as 3 mais 2 lanches e a ceia. Eu esqueci no primeiro exemplo de falar da ceia. A ceia é aquela refeição antes de dormir, depois do jantar, que às vezes é feita após o jantar, que é que completa as 6 do dia. Aí vocês vão distribuir entre 20 a 40 gramas. Mas onde é que eu vou saber? Como é que eu vou pegar? Então, assim, o mais indicado é você ir no profissional, nutricionista, para ele calcular a sua demanda, a sua quantidade, o que você faz de exercício físico e assim ele conseguir balancear durante o dia inteiro. Por quê? A gente não está aqui preparando o profissional nutricionista, a gente está preparando o instrutor para que ele tenha uma noção básica sobre todo esse processo, sobre essa orientação alimentar, sobre a importância da nutrição no treino, para poder conseguir melhorar o seu desempenho. Mas ter também a sensibilidade de perceber que não é ele mesmo que vai prescrever para ele, porque só o nutricionista é o profissional capacitado para prescrever dietas. Então, dietas não é só para quem quer emagrecer, dietas têm diversas funções, são para pessoas doentes, são para quem quer emagrecer, quem quer hipertrofiar, então existem vários destinos para a dieta, de acordo com o objetivo de cada um. Então, procure um profissional para ele avaliar a sua necessidade e aí você sabendo já desses pontos, já vai melhorar, você vai entender o porquê das coisas. E aí fica bem mais fácil você seguir e dar essa importância, né? Porque às vezes a pessoa vê a dieta, diminui, mexe tudo, mas não sabe que cada coisa foi colocada com uma finalidade, ok? Vamos falar daqui da sincronia entre consumo de proteína e exercício. Olha só, pré-treino é tudo que a gente consome 1 a 2 horas antes do treino. Então, a gente precisa
de 20 a 25 gramas de proteína de digestão moderada. Então, prepara o organismo com pool de aminoácidos disponíveis durante o treino. Então, eu vou ter uma quantidade ótima para poder me ajudar ali naquele treino. E 20 a 25 gramas de proteínas de digestão moderada é aquela que não é... Pode ser da alimentação, não precisa ser o suplemento, não precisa ser o whey protein. O whey protein é de digestão rápida. Então, a gente usa mais ele meia hora antes ou meia hora depois. Pode usar depois desse tempo? Pode. Mas ela é de rápida, é para gente que quer rapidamente ali, não tem tanto tempo para se alimentar ou pula alguma refeição. Então, a gente coloca o whey para melhorar esse pré-treino, para que ele tenha quantidade proteica boa, para poder não quebrar à toa as proteínas, né, lá a nível muscular, tá? Durante o treino, o que eu vou precisar? Geralmente, desnecessário para sessões menores que 1 hora. Em treinos prolongados, pequenas doses de BCAA podem ser benéficas. Então, durante o treino, não precisa estar suplementando nada, vocês precisam se hidratar, né? Pode ser com isotônico, pode ser água de coco, pode ser um Gatorade. Pós-treino imediato é aquele até 30 minutos. Aí eu posso aí, sim, encaixar 25 a 30 gramas de proteína de absorção rápida. E aí, isso vai fazer com que, durante essa janela anabólica, onde o corpo ainda está assim acelerado, né? Onde a síntese proteica está mais responsiva. Meu corpo está respondendo melhor à síntese proteica. Ele está precisando, então eu vou fabricar. E aí eu, coloco aqui os aminoácidos, coloco aqui a proteína. No caso, a gente está falando da suplementação do whey protein, que é de absorção rápida, então eu coloco ele até 30 minutos para eu não precisar quebrar as proteínas do músculo como forma de energia, certo? Eu faço essa reposição. Pós-treino, tardio, é aquele após 2 horas de treino. Eu posso colocar de 20 a 25 gramas de proteína completa, mantém aminoácidos disponíveis para continuar o processo de recuperação muscular. Então, é dentro da alimentação, é carne, é ovos. Vou dar alguns modelos, alguns exemplos mais à frente. E aí vocês podem colocar na alimentação e o corpo vai utilizando essa demanda aí devagar, tá? É proibido usar o whey protein nesse momento? Não, não é proibido usar. Pode usar também para complementar, desde que esteja tudo calculado. Então, se você quiser ter um melhor desempenho, o ideal mesmo é papel e caneta e calcular uma dieta balanceada com o nutricionista para poder dar tudo certo. Com isso aqui, vocês já podem calcular a real necessidade de vocês e agora, para encaixar isso dentro da alimentação, precisa de um nutricionista. Ou então, vocês pegando várias tabelas nutricionais, né? Tem os programas, tá? Consegue ali saber a quantidade de proteína dos alimentos. Mas e os outros macronutrientes necessários? E esse ajuste entre gordura, carboidrato, proteína? Então, assim, não basta saber de um, tem que encaixar para que fique equilibrado com os outros nutrientes. Por isso que entra o papel relevante da nutrição. Não dá para a gente calcular tudo só, tá bom? Os aminoácidos de cadeia ramificada, que a gente chama de BCAAs, são 3. A leucina, isoleucina e valina. No whey vem vários, nas carnes tem vários, mas o de relevância assim maior para a nossa recuperação é a leucina, isoleucina e valina, que é um trio de aminoácidos essenciais com estrutura molecular ramificada, representam o quê? 35% dos aminoácidos essenciais no músculo. O metabolismo muscular direto, né, são os únicos aminoácidos metabolizados diretamente no músculo e não no fígado, fornecem energia rápida durante exercício intenso. Sinalização anabólica. A leucina ativa a via mTOR, que eu vou falar já já rapidinho para vocês, que é o principal estimulador da síntese proteica, tá? E potencializa a recuperação e a hipertrofia muscular. Então, a leucina é que faz toda essa ativação para que seja utilizada a proteína, como todos os aminoácidos, né, como para síntese proteica, para recuperação e para hipertrofia muscular. E o mTOR é uma via que vocês podem pensar assim, pense no mTOR como um botão dentro das células musculares, que quando ligado, avisa ao corpo, ei, é hora de construir músculo e reparar os tecidos.
entendeu? E esse botão, ele só é ativado principalmente por dois estímulos. Quando, especialmente pela leucina, né? Quando a alimentação é rica em proteínas, então é ativado o mTOR, e o exercício físico de força, que é a musculação. Então, quando eu tenho uma alimentação rica em proteína, o corpo ativa o mTOR. E quando eu tenho um exercício de musculação, o corpo também ativa o mTOR, tá? Fazendo com que ocorra essa estimulação, potencializa para recuperação e para hipertrofia muscular. E para vocês terem uma ideia, gente, carne, tem mais ou menos 100 gramas de carne bovina, tem mais ou menos 26 a 30 gramas de proteína. O ovo, o leite, um ovo e 200 ml de leite contém também mais ou menos 6 gramas de proteína. Daí vocês já podem pensar nas quantidades que vocês precisam e a quantidade de carne que tem que consumir, ovo e leite por dia. Não são as únicas fontes de proteína, existem outras fontes alimentares. Mas eu estou falando essas que são mais básicas e conhecidas por todos. E que eu acho que está na alimentação de todo brasileiro. Fontes alimentares, proteínas animais como carnes, ovos, laticínios, também presente em leguminosas e alguns cereais integrais. E as estratégias nutricionais para otimizar o ganho e a manutenção muscular? Distribuição equilibrada, então divida a ingestão proteica em 4 a 6 refeições diárias, manter os intervalos máximos de 4 horas entre elas para estimular a síntese contínua, para que sempre esteja ali demandando a síntese proteica. Utilizar valor biológico alto, então as proteínas vindas da carne ela tem um ótimo valor biológico, isso quer dizer que o corpo utiliza bem melhor essas proteínas e tem os aminoácidos essenciais. Combinação com carboidratos. Inclua carboidrato nas refeições pós-treino, porque a insulina potencializa a captação de aminoácidos e reduz a proteólise muscular. Então, não é só eu preciso de mais proteína após o treino, mas você pode consumir um pouquinho também de carboidrato. Por isso que tem alguns whey que a gente fala que tem o isolado, que é só proteína, que tem o concentrado, que tem mais proteína, mas tem carboidrato, e hidrolisado, que tanto tem proteína como carboidrato. Ou mesmo vindo da alimentação. Não quero usar suplementos, o suplemento também é muito caro, então dá para a gente também utilizar através da alimentação. E hidratação adequada são as estratégias nutricionais para otimizar o ganho e manutenção muscular, que é manter-se bem hidratado, porque a desidratação prejudica a síntese proteica e aumenta a degradação muscular durante exercícios intensos. E, mais especificamente, vamos ver as implicações específicas em atletas de Krav Maga. No treino técnico, sessões focadas em técnicas exigem menos proteína, de 1,2 a 1,4 gramas de proteína por quilo por dia. Então, priorize qualidade e o time das refeições. No treino de força e potência, são sessões intensas de força, necessitam maior aporte proteico, que é de 1,6 a 1,8 gramas quilo dia. Enfatize a leucina para estímulo anabólico, mas olha só, dentro do whey protein já tem o BCAA, tá? Mas se você quiser utilizar só o BCAA separado, existem as cápsulas também. Então, você pode utilizar, né, nos treinos de força nesse momento aqui. O treino de resistência, que são sessões prolongadas, longas, né? Demandam proteína para prevenção de catabolismo. 1,4 a 1,5, 1,6 grama quilo dia. Combine com carboidratos adequados. Em períodos competitivos, aumente para 1,8 a 2 gramas por quilo por dia. Foque em recuperação acelerada entre sessões de treino e competições. Então, nesse caso, eu vou utilizar assim o whey, porque eu vou precisar de proteína para se recuperar de maneira mais rápida. Então, dependendo do objetivo de vocês, de cada um, vocês vão escolher uma quantidade aí de proteína. Vocês vão calcular essa quantidade proteica necessária. Mas para vocês incluírem no cardápio, incluírem na dieta, procure o profissional. Você não vai acabar ficando desbalanceado, porque tem proteína em vários outros alimentos que a gente consome, não só naquelas três fontes que eu mencionei, existem vários outros, e eles precisam estar adequadamente
né, em combinação com carboidratos e gorduras, ok? O Krav Maga, ele combina componentes de força, potência, resistência e coordenação, exigindo estratégias nutricionais específicas para cada tipo de treino. E, por fim, os estudos recentes e quais são as tendências em nutrição esportiva. Tem se estudado muito sobre o time proteico, onde os novos estudos sugerem que a janela anabólica é mais ampla do que se pensava. Então, não é obrigado a gente consumir logo após 30 minutos correndo. Isso pode ser mais amplo, o corpo pode precisar e pode a gente consumir num período maior. A distribuição ao longo do dia pode ser mais importante do que propriamente o uso das proteínas diretamente ali no pós-treino imediato. As proteínas vegetais também têm muita relevância, então está sendo investigado, está sendo mais estudado o potencial, né, a qualidade dessas proteínas, a utilização delas no treino e a especificidade por esporte. Né, um crescente corpo de pesquisa sobre necessidades nutricionais específicas para as artes marciais e esporte de combate, incluindo o Krav Maga. Então, está crescendo os estudos nesse sentido, tá? E o que nós podemos concluir do nosso módulo 2? Individualização é muito importante, qualidade e quantidade da proteína, visão integrada como um todo e aplicação prática. Na individualização, fazer o ajuste, né? Ajuste a ingestão proteica conforme objetivos, comprove o volume e intensidade dos treinos, monitore os resultados e faça adequações. Na qualidade e quantidade, ambas importam. Consuma proteínas completas, em doses adequadas, distribuídas estrategicamente ao longo do seu dia. Visão integrada. As proteínas são parte de um sistema nutricional completo, equilíbrio com gorduras, vitaminas, minerais, carboidratos. Isso eu estou falando aqui desde o início do nosso módulo. E aplicação prática. Conhecimento científico deve ser aplicado à realidade do atleta. Adapte recomendações ao seu contexto e recursos disponíveis. Se eu não posso estar comprando esse, eu não posso estar comprando BCAA separado, então eu vou caprichar na alimentação. Tá? Vou procurar um profissional que calcule direitinho. Olha, não posso consumir, não dá, é pesado, tudo. Tá, vai ser ajustado de acordo com sua alimentação, tá bom? O equilíbrio entre treinamento adequado e nutrição estratégica é fundamental para otimizar o desempenho Krav Maga e promover longevidade atlética. E muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos lá, caprichem na alimentação, foquem em melhorar o treino, em melhorar a vida de vocês, a saúde de vocês, porque cuidar da nutrição é investir também no seu desempenho, tá bom?